Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos e estamos de volta em mais um estudo da obra Entre a Terra e o Céu. A obra Entre a Terra e o Céu é o resultado da parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje, iremos estudar mais um capítulo desta obra momentosa, capítulo esse que é o de número 30, o 30º capítulo da obra Entre a Terra e o Céu. E estaremos aí examinando esse capítulo que é intitulado pelo autor espiritual. O título que André Luiz deu a esse capítulo é Luta por Renascer. Quem vem acompanhando o estudo de Entre a Terra e o Céu está sabendo de todo o processo reencarnatório em volta da personagem Júlio, que vai se corporificar mais tarde, que vai se corporificar agora, aliás, né? Na condição de filho de Zulmira, que é a segunda esposa de Amaro, e que essa reencarnação teve uma participação especial e uma colaboração imprescindível de Odila, que é a primeira esposa de Amaro, que se encontra desencarnada já no plano espiritual, interessada nessa reencarnação, porque Júlio é o seu filhinho, o filho que ela teve com Amaro, que morreu numa situação trágica. A gente já teve aqui capítulos que a gente examinou isso. Ele morreu numa situação trágica, de certa forma, com uma certa responsabilidade da própria madrasta, a Zulmira, que depois padeceu, ficou prostrada na cama em função da culpa e em função da obsessão da mãe, que do plano espiritual assistiu tudo e começou a perseguir aquela que ela já considerava como rival, porque se casou com Amaro, que na sua percepção ainda inferiorizada, ela acreditava que se tratava de seu marido, né, de sua propriedade, não admitia um casamento por segundas núpcias, e quando houve essa negligência e o seu filho desencarnou por negligência, por desatenção da madrasta, aí Odila desenvolveu, né, ampliou e executou o processo obsessivo que quase levou Zulmira à morte. Mais tarde, a gente viu ao longo dos capítulos que Odila mudou de conduta, foi sensibilizada pelos benfeitores espirituais, redirecionou a sua vida, se deu conta que ela sofria, fazia sofrer, e quanto mais fazia sofrer, ela também sofria, fazia o seu marido sofrer, fazia a sua filha mais velha, Velina, que também sofria, e o próprio Júlio, que se encontrava no além, que padeceu esse acidente não por acaso, porque era um antigo suicida, envolvido nessa trama, inclusive num triângulo amoroso, que a gente já teve a oportunidade aqui de mencionar e de estudar, se encontrava no plano espiritual ainda sentindo as dores e as repercussões da sua desencarnação violenta. Ele desencarnou afogado no mar, e ele sentia as dores não por conta da desencarnação violenta, porque ele não teve responsabilidade, moralmente falando, não há sentido ele sofrer uma coisa que ele não provocou, seria injustiça, mas por conta do antigo suicídio de outra encarnação que ainda repercutia, especialmente nessa região aqui, Laríngea, essa região da glote, que foi que ele, de alguma forma, perpetrou o ato de destruir a própria vida no passado e acabou desencarnando assim, ainda com uma programação de voltar com algumas sequelas dessa natureza que Clarencio, o ministro de nosso lar, assim menciona. Bem, o capítulo 30 é um capítulo que fala do desenvolvimento da gestação de Zulmira, porque Júlio já se encontrava vinculado ao ventre materno. O reencarnante já se encontrava vinculado ao óvulo, a célula ovo que foi fecundada, a célula que é o resultado da fusão entre a célula sexual feminina e masculina. Esse milagre da fecundação que espanta a todos nós até hoje, como é que de uma célula única você começa a multiplicar e produzir célula de cabelo, célula de osso, célula de ocular, célula do tecido adiposo, célula dos neurônios e assim por diante, de uma única origem. É algo realmente impressionante, é um milagre da vida. É como você plantar, manga e dar laranja, cenoura, pimentão e assim por diante. De um mesmo tronco sai várias manifestações, porque ali não é apenas um processo biológico, tem
o modelo organizador biológico, expressão que é utilizada e que foi muito utilizado no passado pelos parapsicólogos e pelos metapsiquistas, os parapsicólogos e também os psicobiofísicos, que denominaram o perispírito de modelo organizador biológico, que é o formatador, o formador, o organizador do organismo, do cosmo biológico, da realidade física material. Bem, nós temos nesse capítulo 30, Odila já está gestante. Ou melhor dizendo, Zulmira. Zulmira já está gestante. O processo reencarnatório foi difícil, todo aquele processo da fecundação, da implantação, trazer Júlio, Odila teve uma participação muito importante, Clarencio ajudando ela por detrás, e assim por diante. E nesse capítulo, no capítulo passado, no capítulo 29, a reencarnação foi efetivada, foi concluída do ponto de vista da união do espírito com seu futuro corpo ainda em formação. Isso foi concluído no capítulo 29. No capítulo 30, o capítulo começa no período em que a Zulmira já tinha 1 mês de gestação. Está de 1 mês gestante, 1 mês de gestante. E ocorre um imprevisto. Ocorre uma situação que necessita de cuidados e de intervenção espiritual. Esse capítulo fala isso e por isso luta por renascer. Por quê? Porque o reencarnante experimentava dificuldades em se manter no veículo, vinculado, aliás, ao veículo físico da sua futura mãe. O reencarnante experimentava alguma dificuldade, não era por rejeição dele. Ele, a princípio, não parece que ele tinha rejeição de reencarnar. Primeiro, que ele estava numa situação de criança, porque desencarnou como criança, não conseguiu recuperar o seu patrimônio espiritual, porque ainda é espírito inferior, ainda apegado à última existência, e não conseguiu se desvencilhar totalmente, porque não tinha ainda condição moral para isso. Júlio, no plano espiritual, foi encaminhado. E em reencarnações como essa, como nós já pudemos observar, já tivemos a oportunidade de observar em capítulos anteriores, em reencarnações como essas, nós temos aí o espírito em um processo de hibernação, de hipnose, de turbação da consciência, onde à medida que o óvulo, o feto, o embrião vai se desenvolvendo, o futuro corpo vai se desenvolvendo, a gestação avança, ele vai mergulhando na matéria e menos consciência ele tem de espírito. À medida que a gestação se desenvolve, evolui, ele vai mergulhando na carne e cada vez mais ele vai tomado por esse torpor, porque além de não ter condição espiritual de permanecer lúcido, por conta de falta de transcendência em relação à matéria, de falta de elevação espiritual, além disso, e é uma bênção da providência divina, na verdade é uma verdadeira sabedoria da providência divina, e por causa disso, ou além disso, ele participar lúcido do processo reencarnatório seria contraproducente para um espírito desse. Um espírito desse que não tem maturidade emocional, não teria condição de participar ativamente, ele poderia até perturbar o seu processo reencarnatório. Então veja como a sabedoria divina é interessante. À medida que a gente evolui e a gente tem condição espiritual de transcender a matéria, a gente também tem maturidade emocional para participar de processos sem atrapalhá-los. É isso que eu comentei, talvez eu não tenha deixado claro, no último capítulo, capítulo 29. À medida que a gente evolui espiritualmente e transcende a matéria, maior soma de responsabilidade, maior maturidade a gente tem para essa responsabilidade. É a parábola dos talentos. Dar-se-á àquele que tem e retirar-se-á daquele que nem tem. Então, é a parábola dos talentos explicada, colocada por Jesus no Evangelho. Então, à medida que o espírito transcende a matéria, ele também, ao mesmo tempo, tem maturidade emocional para participar, por exemplo, do seu processo reencarnatório sem atrapalhá-lo. No caso de Júlio, isso não era possível. Então, à medida que a gestação avança, ele mergulha. Nós falamos que a gestação, tecnicamente falando, a gravidez na Terra, o primeiro trimestre é o período mais complicado, mais delicado. Por quê? Porque os laços que o espírito tem com relação à matéria são muito sutis ainda, são muito tênues, podem se romper facilmente. Kardec chega a dizer, o espírito pode recuar diante da
prova que ele escolheu, da reencarnação que ele escolheu, e ao recuar, ele rompe o laço e ocorre um aborto espontâneo. Por desistência do espírito. Nós sabemos, por Manuel Filomeno de Miranda, na obra Temas da Vida e da Morte, que também há casos em que o espírito recua por se sentir rejeitado. Ou seja, os pais, os futuros pais, mãe e pai, praguejam aquela gravidez, não gostam daquela gravidez, rejeitam aquela gravidez. E o espírito, no início, ainda lúcido, percebendo isso, se sente rejeitado. E caso não tenha maturidade para compreender, não tenha maturidade espiritual, emocional de levar adiante, por ser um espírito inferior também, por rebeldia, por revolta, ele rompe. E acontece um aborto espontâneo. Mas cada caso é um caso, claro, dessa natureza. O que vale dizer é que, à medida que a gestação avança, fica mais difícil ocorrer um episódio como esse. Os 3 primeiros meses, o primeiro trimestre, é o mais delicado. E nós estamos, nesse capítulo 30, no primeiro trimestre ainda de gestação de Zumira. O capítulo começa com Odila preocupada buscando Clarencio. Buscando Clarencio nas regiões da colônia. Possivelmente da colônia Nosso Lar, onde Clarencio é ministro. Busca Clarencio para desabafar e ali conta para Clarencio o que estava acontecendo. E aí a gente fica sabendo o que é. Zumira enfermou gravemente, foi acometida por uma doença, tombou prostrada na cama, estava com uma amidalite, uma inflamação nas amígdalas, que fica na região ali atrás da garganta, e que estava já supurando, ou seja, André Luiz chama atenção para isso, né? Tá supuração das amígdalas, ou seja, estava de pus. Né? Aí André Luiz até chama atenção quando vai examinar ela, né? Da halitose, ou seja, do mau hálito, provocado pelo problema ali, por aquela enfermidade. Né? Odila procura, relata a situação, diz que os médicos foram chamados, mas os médicos não estavam compreendendo e começaram a receitar ou organizar-se por receitar remédios. E Odila se preocupa com relação a esses remédios, porque pode ser que afete a gravidez, ou os procedimentos médicos pode ser que afete a gestação. A gente não sabe, porque André Luiz não deixa claro, mas a gente não sabe se Zumira já sabia que estava grávida, a gente não sabe disso. A gente sabe que no passado, muitas vezes, a mulher passava tempos estando grávida sem saber, não é igual a hoje, que você vai na farmácia, tem um teste de farmácia, você faz rápido, atrasa a menstruação, aí você já sabe e tal. Nem sempre isso acontecia no passado. Então, pode ser que no caso aí ela ainda não soubesse, né? Ou então já sabia, mas estava nas mãos dos médicos, os médicos daquela época, então acharam que fazer tal procedimento não ameaçava a gravidez, mas ameaçava. André Luiz não deixa claro que procedimento que remédio e que ameaça constitui a gravidez, mas ele deixa claro que se trata de uma ameaça. O próprio Clarencio fica preocupado, porque reconhece que a gravidez está em risco, e aí eles vão visitar Zumira. Todo o capítulo é em torno dessa luta por manter o Júlio vinculado ao óvulo, vinculado ao seu futuro corpo. Que não ocorra um abortamento, ainda que espontâneo, um abortamento por complicações biológicas. Olha só, então aqui nós temos também complicações biológicas. Uma amidalite, podendo ameaçar a gravidez e podendo produzir, por questões biológicas, um abortamento, ou seja, o bebê não vingar, como se dizia no passado, né? O bebê não vingou, ou seja, não se manteve, não ficou, né? Não permaneceu. Bom, eles visitam Zumira, a casa de Zumira, Amaro, etc. Odila ali como anfitriã, ciceroneando eles, e André Luiz descreve Zumira abatida, prostrada, a supuração que eu já mencionei. Ele começa a examinar as olheiras, olhos fundos, não dormia direito, tosse sem parar. E outros sintomas, né? Mal-estar, fraqueza. Não parecia aquela Zumira de um mês atrás, em que estava com saúde, gozando de saúde, e eles preparando a reencarnação. Então Clarencio se preocupa. É interessante que André Luiz menciona que Clarencio se aproxima da prateleira onde estão os remédios e começa a examinar os remédios. E reconhece e afirma que se trata ali de uma ameaça à gravidez. Então começa a proceder com o quê? Recursos magnéticos.
que a gente às vezes desconsidera. A gente acha que o recurso magnético só acontece quando a gente vai lá na sala do centro que tem o trabalho lá dos amigos lá, passistas que aplicam passe. Então a gente entra e toma o passe, aí sim o trabalho magnético. Ou até alguns acham que não, tem também um valor o passe depois da palestra, o passe coletivo, que algumas casas oferecem, né, que dão passe coletivo. E a gente não considera que em todo momento a gente está em um mundo de vibrações. Como diz Einstein, estamos em um universo de ondas, de vibrações, de pensamentos. Se eu paro para orar, é uma vibração que eu estou ali cultivando, é um autopasse. É um autopasse para mim. Se eu emito um pensamento bom para alguém, é um passe. Às vezes Jesus, só de olhar, curava as pessoas. Não temos o potencial do mestre. Mas podemos tentar seguir os seus exemplos. Um gesto de carinho, um gesto de amor. André Luiz, no livro Os Mensageiros, chama a atenção do sopro. Quantas vezes a mãe soprava uma ferida no menino, etc. E o menino melhorava o sopro, né, que tem às vezes ali, quando movido por amor, uma vibração. Então estamos no mundo de vibrações. Não é só na cabine de passe, na sala de passe, no centro espírita. Estamos no mundo de vibrações. E nesse mundo de vibrações nós recebemos também vibrações e recursos magnéticos dos desencarnados diretamente, sem a necessidade do passista e do médium. A gente esquece disso. Kardec disse isso em A Gênese. Fluidos anímicos da própria pessoa, quando irradia, fluidos espirituais, que os espíritos desencarnados irradiam para nós, e os fluidos que são mistos, anímicos espirituais ou magnéticos espirituais, anímico mediúnico, medianímico, né, como o André Luiz gosta de colocar, medianímico, né, a mistura dos dois. Então, eles receberam, ela recebeu o recurso magnético, Clarice com seu potencial começou a aplicar recurso magnético. Sabe o que aconteceu? Ela adormeceu. Começou a apresentar melhoras na circulação, diz André Luiz, e a circulação, a gente aprendeu com André Luiz ao longo das obras, que o perispírito se mergulha no corpo também através da circulação sanguínea. Porque ele é responsável pela multiplicação celular, as hemácias e assim por diante. Então o perispírito está mergulhado no corpo através também da circulação sanguínea. Então, começa ali a irradiação, porque os passes, os recursos magnéticos são assimilados pelo perispírito. E o perispírito é que vai encaminhar para o corpo físico. Por isso que a gente costuma dizer que o passe não necessita de tocar na pessoa, gemer, resfolegar a ponto de babar no outro. Isso não tem nenhum efeito nisso, né? Não tem nenhum efeito pegar a cabeça da pessoa, sacudir, como algumas pessoas fazem. O passe é uma vibração psíquica. Não tem necessidade de toques no corpo físico, genericamente falando. Então, é necessário a gente compreender esse mecanismo. Ele, então, irradiou ali, ela começa a apresentar melhoras, entra em sono. Quantas vezes a gente está com um problema, está com uma situação, de repente a gente adormece e acorda melhor, compreendendo melhor a situação, às vezes com uma disposição diferente, lidando com o problema de uma outra forma, às vezes com uma ideia que vem à cabeça, que pode ser uma ideia que ajude a lidar com aquele problema, com aquele sofrimento, e assim por diante. Então, ela adormece, sono reparador, e começa a apresentar visíveis melhoras com repercussão no seu corpo físico e no seu entorno. E aí, o resto do capítulo é Clarice esclarecendo sobre isso, fazendo esclarecimentos, até que tem uma outra crise, que a gente vai chegar lá, uma outra crise orgânica. Mas essa crise é por demais conhecida das gestantes. Essa segunda crise é por demais conhecida das gestantes. Mas Clarice começa a esclarecer que a interação gestante-feto, olha, quando fiz, por exemplo, que eu estava na graduação de psicologia, haviam estudos interessantíssimos daquele momento e que a gente estudava, que a gente procurava avaliar, investigar, estava na crista da onda, estava na moda naquele momento, entender, do ponto de vista neurobiológico e neuropsicológico, a interação gestante-feto. E o que se conseguia perceber no âmbito da ciência, nas investigações materialistas, é que, através do cordão umbilical, o estresse da mãe, que produz, por exemplo, adrenalina, que produz cortisol, isso passa pelo cordão umbilical e chega no bebê, que pode, de alguma forma, repercutir naquilo, ficando estressado também. Mas era o máximo que se conseguia.
Por quê? Porque não se tinha a noção não tinha a noção na academia, na visão materialista, a noção do elemento espiritual. O que André Luiz faz nesse capítulo é estudar e esclarecer para nós e trazer informações ricas sobre essa interação gestante-feto. Que, aliás, eu estou utilizando a expressão do mundo científico material. Interação gestante-feto é do ponto de vista material. Do ponto de vista do capítulo de André Luiz, não é só interação gestante-feto. É interação gestante-feto, aspecto físico, mas é interação também espírito da encarnada na condição de mãe com o espírito reencarnante. Clarice chega a dizer que a mãe atua como um médium por excelência. Um médium em todo o sentido da palavra, porque ela está drenando o filho que mais tarde vai se materializar na Terra. É quase um download, né? Como se diz em linguagem de informática. Então, e aí ele explica dessa interação que tanto o psiquismo da mãe envolve o filho e repercute nas suas vibrações no filho, como as irradiações do reencarnante repercutem na emoção e no organismo materno. Olha só. Ele deixa claro que a gestante sofre a influência espiritual do reencarnante, como o reencarnante sofre a influência espiritual da condição psíquica da mãe. E Clarice chega a dizer o seguinte, que a organização feminina na gestação, e particularmente a de Zumira, se assemelha a estar vivendo uma espécie de enxertia mental. A organização feminina sofre uma enxertia mental. O que é enxertia? Para quem não sabe, a enxertia é uma técnica da agricultura, uma técnica de quem lida com plantas, que faz o quê? Pega plantas diferentes e conecta essas plantas. Conecta essas plantas às vezes de espécies diferentes, para fazer uma enxertia. Conecta a ponto de se tornar uma planta só, com conexão ali através do seu caule, dos seus galhos, né? E formando uma planta só. É como se incluísse uma planta no organismo da outra planta. Enxertia. É quase que como se fosse assim uma espécie de... Como é que eu digo, meu Deus? É como se fosse um implante de uma planta para outra. Então, André Luiz usa essa expressão da agricultura para dizer que o organismo materno estava sofrendo uma enxertia mental. Enxertia mental é o quê? Uma inoculação, uma plantação, né, para me utilizar dessa expressão, uma espécie de cirurgia de implante da mente do reencarnante. Por isso esses estados diferentes, alterados às vezes, alterações emocionais e físicas da gestante, que passa por tudo, tá? Tudo. Desde a alimentação, os desejos alimentares da gestante, que pode ter algo de biológico, pode, é claro, né? Aqueles célebres casos da grávida que quer comer a tinta da parede, pode ser por deficiência de cálcio, e organicamente ela procura ali o cálcio da parede. Pode ser? Pode. Mas não apenas nesse sentido. Os desejos alimentares pode ser uma irradiação do reencarnante, sim, que ela, como médio, filtra de uma maneira imperfeita. Ela está filtrando a vibração do espírito de uma forma imperfeita que se manifesta através de desejos alimentares. Mas é também comum, às vezes, mudar a alimentação. Eu conheço gente, da minha família, inclusive, que na gravidez, sei lá, a pessoa tinha uma alimentação de comer, sei lá, comida brasileira, carne, feijão com arroz, e aí durante a gravidez só ficou comendo peixe, só tinha vontade de comer peixe, dieta mediterrânea, peixe, legumes, salada, azeite de oliva e assim por diante, e ficou restrita àquela alimentação, digamos assim, mais de frutos do mar, mais mediterrânea, de legumes e frutos do mar de maneira geral, né? Específico na gravidez. E vice-versa. Quantos casos? Porque André Luiz altera o organismo, altera o psiquismo e altera também a condição orgânica do cosmobiológico da mulher. Ele usa essa expressão. Então, é isso que ele está dizendo, né? Clarencio diz que a mulher tem alterações psíquicas e biológicas,
importantes e que há uma repercussão ali dupla. A ponto de ele dizer o seguinte, olha o que ele diz, se o filho é senhor, olha só, se o filho, o reencarnante, é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade, habitualmente dolorosa, em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. Mas no processo de Júlio, observamos duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva. Ou seja, se o espírito reencarnante é mais evoluído, ele pode auxiliar o campo materno, ele pode irradiar coisas boas no campo materno, ele pode transformar a maternidade e a gestação em uma situação melhor, uma situação de paz, uma gestação tranquila. Atenção aqui, eu não estou dizendo que toda gestação tranquila é porque o espírito é evoluído, não, viu? Calma aí. Para depois vocês não estarem me assistindo e alguém está dizendo, mas minha gravidez foi tranquila, então meu filho é evoluído. Não é bem assim, também não é tão simples assim, tá? Mas sim, pode acontecer do filho ser evoluído e ali produzir uma gestação. Pode ser do filho ser uma alma afim com a mãe e produzir um bem-estar na gravidez. Pode ser de o filho não ser tão evoluído assim, mas a mãe ser. E aí o bem sobrepõe o mal. E a mãe, com a sua condição moral, pode tornar o estado do filho e até drenar as vibrações inferiores do filho, transformando em equilíbrio, em paz, etc., porque ela tem condição espiritual para isso. Mas, via de regra, ele está centrando aqui no filho. Por quê? Porque a mãe é um vaso. A mãe ali é um vaso, um receptáculo que está recebendo. E vai receber as vibrações dele. Se as vibrações são negativas, a mãe vai assimilar também. Se as vibrações são positivas, a mãe também assimila. Claro, se a mãe é evoluída, ela corresponde com aquelas vibrações positivas com vibrações positivas também. Se a mãe não é evoluída, ela responde vibração positiva com vibração inferior. E esse choque vibratório pode também produzir mal-estar? Pode. Pode produzir algum desconforto? Pode. Pode produzir um mal-estar na gestante, porque, veja, um espírito muito inferior, quando ele entra num ambiente saturado de paz e bem-estar, ele se sente mal. Não é que a vibração é ruim. Não é que a vibração está ruim. É porque o seu perispírito, está ainda intoxicado com vibrações deletérias. Então, não é à toa que às vezes o médium que está com um espírito, por exemplo, perturbador, ele vai no centro, aí começa a passar mal. Aí recebe passe, está passando mal, vai na doutrinária, passa mal. Por quê? Porque o espírito que o acompanha naquele momento, que às vezes está ali acoplado a ele, está com vibrações negativas e se sente mal, às vezes sente falta de ar, num local onde a atmosfera espiritual é positiva. A atmosfera espiritual é elevada. Olha só, então, às vezes a vibração materna é positiva, o filho pode se sentir mal, se é inferior. O contrário, às vezes a mãe é um espírito inferior, o filho é um espírito superior, ela se sente mal pela vibração positiva do filho. Mas o que Clarencio está concentrando aqui é no filho, ou seja, a mãe, via de regra, tomando aqui uma mãe de maneira geral, se o filho tem vibrações positivas, vai repercutir. Mas se o filho não tiver vibrações positivas, a mãe, sendo evoluída ou não, sendo superior ou não, vai sentir de alguma forma. Se ela é muito evoluída, ela pode lidar isso de maneira melhor, ela assimila, ela tem vibrações positivas, mas ela vai sentir. Se ela não é tão evoluída assim, ela vai sentir mais mal-estar. Os episódios de mal-estar da gravidez, muito comuns. Os episódios muito negativos de enjoo, etc., que a gente vai ver aqui. E aí, Clarencio esclarece uma coisa a mais. Olha a curiosidade espiritual. Clarencio vai dizer que os padecimentos da garganta de Júlio, porque é automático, tá, gente? Às vezes não, todos nós irradiamos automaticamente uma espécie de atmosfera psíquica individual, que é a nossa condição evolutiva. Emmanuel vai dizer isso na obra Pensamento e Vida. Nós temos uma atmosfera que é automática daquilo que o nosso padrão. Por isso que quando o nosso padrão é ruim, a nossa atmosfera é ruim. Quando a gente se esforça por melhorar, a gente lentamente vai mudando essa atmosfera. Às vezes não é de uma hora para outra. Às vezes a nossa atmosfera ainda é ruim e a gente está tentando melhorar ela.
Tá? Então, essa atmosfera automaticamente manda vibrações, irradia. E aí, por isso que irradia perispiritualmente no caso da gestação, junto com o organismo materno. O que é que acontece? Os padecimentos da garganta de Júlio, olha só, na garganta de Júlio, os padecimentos dele, que mergulhado na carne, irradiavam de tal forma que eram impressos na mente maternal, que por sua vez repercutia no corpo físico através das amidalites. Olha só. O problema de Júlio não era amidalite. Eram marcas de um antigo suicídio. Mas chegou ao organismo da mãe, chegou ao físico da mãe, depois de ter sido assimilado mentalmente. Por quê? Porque eram espíritos afins. Porque eram espíritos na mesma condição evolutiva, com certa afinidade por conta dos débitos que têm em comum um com o outro, porque tem vínculos do passado. Então são espíritos que estão ligados por dívidas, como diz André Luiz, almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva, ou seja, tem uma afinidade psíquica ali, tem uma afinidade espiritual, então um repercute sobre o outro naquele momento. Os padecimentos da garganta de Júlio, no seu perispírito, eram assimilados pela mãe na condição de médium ali, porque a gestante é uma espécie de médium que está assimilando e drenando até as vibrações negativas do filho para eliminar, e se materializou na condição de amidalite, impressos na mente maternal, que mais tarde reproduz no corpo. Então é feito de vibrações. E aí é interessante porque Clarencio enfatiza, né, tanto as irradiações do reencarnante sobre a mãe repercutem nela, como as vibrações dela repercutem no filho. É uma via de mão dupla. E aí ele chama atenção para uma coisa muito interessante. Ele diz assim, por isso a maternidade é uma missão super importante. A maternidade é uma missão super importante. E, parêntese aqui, eu sempre acho que todas as lutas por direitos iguais, por oportunidades iguais em relação às mulheres são muito válidas. Mas eu lamento que, às vezes, nessas lutas, alguns setores, alguns movimentos nossos da nossa sociedade, em função dessas lutas e dessas conquistas, às vezes tentam desautorizar, não é nem desautorizar, é diminuir e desvalorizar a importância da maternidade. A importância da maternidade. A maternidade é uma obra de arte que a mulher faz por dentro. Por mais que o homem colabore, o homem colocou para fora o seu elemento físico, o esperma, o espermatozoide, e pronto. Mas é a mulher que come, é o bife, é a salada, é as coisas que ela come, são os alimentos, é o sono que ela tem, ali nos 9 meses, que vai modelando aquele corpo. E André Luiz chama atenção para essa expressão, modelagem. Ele vai dizer que o trabalho da gestante é um trabalho de modelagem. Modelagem, a ponto de haver, olha só, a ponto de haver possibilidade, isso é discutido em Evolução em Dois Mundos e também numa obra da Joana, se não me falha a memória, Dias Gloriosos, a possibilidade do desejo da mãe por um sexo alterar na formação ali genética, na formação ali cromossomial, na formação gênica inicial, alterar e o corpo ser modelado de um sexo oposto à psicologia e à necessidade daquele espírito reencarnar. Então, por exemplo, é um espírito feminino que vai assumir um corpo feminino, por exemplo, e a mãe deseja muito filho masculino, por exemplo. Só um exemplo, pode ser o contrário também. Esse desejo pode, não é todos os casos, mas pode, em alguns casos, operar uma alteração na formação do corpo a ponto daquele espírito feminino reencarnar num corpo masculino sem necessidade. Sem uma necessidade reencarnatória. É claro que tem ali uma necessidade. É claro que tem ali. Não é por acaso. É claro que ainda assim tem uma demanda evolutiva ali, né? Mas é uma alteração do programa inicial. É claro que o espírito, para passar isso, ele tem também necessidades evolutivas. Ele não passa ao acaso. Mas já é uma mudança da perspectiva inicial. Então, o poder da modelagem por parte da mãe. E ele fala sobre essa modelagem, que é o quê? O diálogo, etc., a relação com a gravidez, a idealização que ela faz do filho,
E aí, André Luiz vai dizer o seguinte: a ciência da Terra ainda não sabe explicar os sinais de nascença, mas os sinais de nascença têm a ver com essa modelagem. Está associado a essas modelagens. Modelagens do modelo mental materno, né? Do psiquismo da mãe. Então tem a ver com isso. Tem a ver com essa capacidade. Eu vou só contar aqui rapidamente uma coisa que para mim, eu não tenho certeza, tá? É uma experiência pessoal, mas que pode ser uma modelagem. Pode ser algo que tem a ver. Não tenho certeza, mas pode ser. Que é o seguinte: o meu pai, ele teve um acidente jogando futebol, ficou com a perna, a parte da canela da perna, não sei como é o nome dessa parte aqui técnica, né? A chamada canela da perna, né? Na frente, ficou com uma marca bastante significativa. E ele foi fazer tratamento na época e me parece que houve um acidente no tratamento com o infravermelho que coloca e que queima. E me parece que, não sei se ele colocou errado, ou a pessoa, a fisioterapeuta, me parece que se equivocou o tempo, etc, e acabou pegando nele. Algum acidente aconteceu e queimou. E ficou com uma queimadura assim, do tamanho do aparelho, né, oval, que era o aparelho, tinha uma lâmpada infravermelha oval, e ficou aquela marca, né, aquela marca ali na perna dele. Eu nasci com a marca na perna. Com a marca no mesmo lugar. Mesmo lugar, mesmo tamanho, o mesmo formato. Eu suponho que seja um modelo mental materno. Essa marca nem tem na perna, porque com o crescimento, né, bebê vai crescendo, aí vai subindo. A última vez que eu vi, acho que estava na virilha. Então, mas talvez seja uma das explicações, modelo mental materno, né? Esse é um exemplo que eu tenho aqui. Mas Clarice também explica as simpatias e antipatias na gravidez. E ela explica isso. Por exemplo, se é um espírito que vem e que é um espírito que é um desafeto do futuro pai, que é um espírito que tem uma animosidade em relação ao futuro pai, a mãe não pode nem ouvir o tom de voz, até o tom de voz, a fala do marido aborrece ela não quer nem saber. Tem mulheres que dormem no quarto separado, que não conseguem ficar perto do futuro pai. Se é uma mulher espírita que conhece isso, vai fazer o quê? Vai começar a conversar com o espírito. Vai pegar a mão do marido, vai botar na barriga. Não vai ser tomada por essa influência para ficar quebrando o pau com o marido, porque pode acontecer. De começar a brigar, por quê? Influência daquele psiquismo que odeia, que rejeita, que tem uma hostilidade em relação ao futuro pai. Tem um compromisso, um conflito do passado com aquele que será o seu futuro pai. Se é uma mulher espírita, vai tentar, não se contaminar com essas irradiações, essas emoções e tentar fazer diferente. Então pegar, botar, não se irritar, né? Tentar ser mais amorosa ainda com o marido, tentar botar a mão na barriga, conversar com o espírito. A mulher espírita com conhecimento tem condição de fazer isso, né? Às vezes é o contrário, às vezes André Luiz cita, né? Às vezes é um espírito que, sei lá, é um antigo vínculo do marido, de repente é até um afeto do passado, uma filha, ou até uma esposa do passado, uma amante do passado que vem como filha. E aí o que acontece? A mãe fica super empolgada com o marido, e aí fica mais amorosa, etc., por conta daquela influência psíquica. Às vezes é um espírito antipático a ela e simpático ao marido. Olha só que coisa interessante. Mas em função da influenciação dela, a mulher fica até mais apaixonada pelo marido. Por quê? Porque a outra mente ali enxertia mental. Então, ele explica esses casos de antipatia e simpatia na gravidez, explica essas coisas de uma maneira super interessante. Até que em determinado momento, Zulmira tem outra crise. Crise de quê? Enjoo, vômito, começa a vomitar, começa a ter náuseas, e aí Clarencio diz novamente: esse é um problema de essência espiritual que a ciência ainda vai demorar algum tempo para entender. Entender esses engulhos da gestação. Ele chama, que é o quê? Enjoos gestacionais. Ele vai dizer, esse é um problema de essência espiritual que a ciência bate cabeça e não consegue ainda compreender totalmente. Esses enjoos, essas náuseas maternas, né? Claro, há explicações hormonais,
Mas isso não está claro, porque cada gestante vive isso de uma forma. Tem gestante que não sente nada, não sente enjoo, não sente nada. E ali ela vomita, etc., que é uma forma também de vomitando, colocar para fora determinadas vibrações que ela estava assimilando do espírito reencarnante. Então, ele faz a alusão, Clarencio, diz que se trata ali de choques vibratórios, e que a gente precisa auxiliar, e ele começa a auxiliar recurso magnético de novo, amparo, a Odila, ou a Zumira, amparo a Zumira, vibração positiva para que ela calme esses momentos, etc., porque isso tem a ver com o choque de vibrações e a luta por renascer. A luta por renascer. E então ele fala sobre esses enjoos gestacionais como sendo de essência espiritual. Ali são os choques vibratórios e tece algumas considerações a esse respeito, que vale a pena ler. Eu não estou aqui também citando todos os trechos, mas vale a pena ler essas considerações que ele faz, essas explicações que ele faz sobre a questão desse problema de essência espiritual, que tem a ver com os enjoos gestacionais. Há alguns casos muito graves que correm o risco de gravidez, por isso que corre o risco de ter a gravidez ameaçada, por isso que ele interviu, ele amparou também, e assim por diante. Então, crise orgânica. E aí eles ficam ajudando, veja a noção de tempo para um espírito desencarnado, eles ficam ajudando, até que chega um momento que André Luiz diz assim, até que então a criança nasce. Então a gente tem a ideia de que eles ficaram visitando e auxiliando Zumira naquela gestação que, me parece, segundo a descrição de André Luiz, era uma gestação de risco, e que ele foi ajudando, eles, a equipe espiritual foi ajudando, até o final da gravidez, até o final da gestação, quando Júlio nasceu. Quando Júlio nasceu, André Luiz comenta no final do capítulo que resolveram colocar o nome de Júlio. Não sei se influência do próprio Júlio, não sei se influência de Odila, a mãezinha dele desencarnada, ou, porque pelo menos é a explicação, o raciocínio consciente que todos os encarnados tiveram, e a própria Zumira teve, uma homenagem a Júlio, que havia falecido, ao filhinho de Amaro, enteado de Zumira, que havia falecido, e agora, em homenagem a esse Júlio, colocou o nome de Júlio, sem saberem que se tratava do mesmo espírito, que se tratava da mesma entidade que voltava e que recebia o mesmo nome, Júlio. Odila exulta de emoção, porque a partir de agora começa, pelo nascimento de Júlio, uma nova fase. Fase para esse espírito e fase para essa família. Claro que é uma fase, como todas as fases que nós passamos, que não está isenta de sofrimentos, de provas, de outros testes, de outras provas evolutivas, mas a partir de agora entramos em uma outra etapa desse grupo familiar de espíritos vinculados e que vivem essa luta da reencarnação, no caso desse capítulo, luta por renascer entre a terra e o céu. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço em todos os amigos que nos acompanham pelo canal Raciocínios Espíritas, particularmente, especialmente aos amigos que fazem parte desse estudo, que interagem mais diretamente conosco. Tire suas dúvidas, façam suas perguntas, levantem suas questões e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.